Oi gente, estamos aqui no canal da Insight, no programa Virada, onde a gente fala sobre várias coisas importantes de empreendedores de sucesso. E hoje estamos aqui com o Dr. Nicolau, um profissional da área de saúde que construiu uma operação super bacana e ele vai compartilhar todo o seu conhecimento, toda a sua experiência no mercado de saúde. É isso aí, gente. Espero que vocês curtam a entrevista. Olá, empreendedores. Estamos aqui hoje com o Dr. Nicolau, né? Agradecer esse momento aí de um bate-papo bastante interessante, onde a gente vai poder entender um pouco da história de vida, onde a gente vai poder entender, né, todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo do tempo, e o momento da virada, que é um momento muito importante que a gente quer entender, né? Poxa, agora eu vou me tornar um empreendedor. O que você enxergou como oportunidade? Quais foram os desafios? Então a gente vai sugar essas informações aqui e espero que, né, essas informações ajudem aí os futuros empreendedores, tá bom? Doutor Nicolau, obrigado por essa oportunidade. Imagina. A gente sempre procura, antes de ser um grande empresário, eu acho que é muito importante entender quem é a sua história, né, para que as pessoas possam saber exatamente aí. Então, conta um pouquinho, né, da tua história, né, para que as pessoas possam te conhecer e aí a gente interagir um pouco em cima disso. Bom, eu acho que isso é uma grande oportunidade, até parabenizo essa iniciativa de vocês, porque pode trazer talvez ao público uma ideia de que há 35 anos atrás, quando eu me formei em torno disso, eu poderia dizer a você que a vida não era tão simples assim, as opções eram muito pequenas. O médico hoje, aquele médico de lá, ou ele era um médico, ou um engenheiro, ou um advogado. Então a gente também não tinha grandes opções na época, e a sorte que eu acertei a minha. E o que me chamava a atenção é que a vida foi se tornando uma vida necessária do trabalho para que eu também pudesse um dia pensar em algumas coisas um pouco diferentes. Óbvio que quando a gente começa a vida como médico, a gente trabalha muito e não tem muito tempo de pensar a respeito do dia a dia. Mas a medicina entrou na sua vida por uma questão já da família, né? Você já tinha como referência a sua família? Tinha meu pai médico, eu almoçava e jantava medicina, então isso era uma coisa que estava em mim. Eu tenho certeza que isso também foi uma coisa que me motivou muito a me dedicar muito ao que eu fazia. O que te encantou na medicina? Pois é, Anderson, são coisas que às vezes eu me pergunto, o que me encantou? Eu acho que o que me encantou é saber que muitas vezes eu tenho algumas atividades que trazem um bem-estar para o próximo. E essa parte humanística da medicina sempre me encantou. É uma coisa que sempre me deixou claro que o objetivo que eu tinha talvez fosse maior que o honorário. Claro. E isso me deixou muito contente quando eu comecei a fazer outras coisas na medicina que eram ter resultados específicos dela. Então era uma coisa que me deixava bastante na medicina, contente. Qual que foi a sua especialidade? O que te chamou mais atenção? Eu gostava muito de cirurgia, então eu acabei me tornando um ginecologista que acabou se especializando em áreas específicas da cirurgia ginecológica, como por exemplo hoje a endometriose, que é o que eu faço. E essa formação foi uma formação um pouco difícil no início, porque algumas dificuldades, até monetárias, para você sair do país, para poder fazer alguns tipos de cursos fora do país, acabou me trazendo essas dificuldades iniciais, mas que me motivaram muito a ir fazê-las de um jeito ou de outro. E profissionalmente, como é que você conduziu sua vida profissional? Como é que começou a sua carreira? A minha vida foi muito clara. Eu fiz minhas residências normais, né? Naquele tempo a gente fazia 2 anos de residência, hoje a gente faz 3. Eu fiz mais 2 de cirurgia, eu fiz alguma coisa fora do país e eu acabei trazendo algumas informações com visões um pouco diferentes e acabamos formando um grupo de atendimento para um tipo de doença com muitos profissionais envolvidos. E foi assim a formação que eu tive, que muitos outros tiveram, e começamos de alguma forma a protagonizar algumas condutas nesse sentido na área que eu atuo. Então, uma coisa que você entendeu que foi muito importante, que você conseguiu buscar ser uma referência nesse assunto. Então, a partir do momento que você se torna uma referência, você construiu um bom ativo, né? Então, quer dizer, com esse ativo, naturalmente o mercado estaria reconhecendo você e para que você desse um passo a mais, que é se tornar um empreendedor,
Acho que isso foi um grande motivador. Você acredita que essa fase, como é que foi a virada? Né? Como é que você deu essa virada para se tornar um empreendedor? Hoje, olhando o quebra-cabeça montado, com certeza eu chamo isso de ativo. Durante o processo é muito interessante, a gente não pensa sobre isso. Claro. Nós não temos essa cabeça quando a gente atua como médico e uma cabeça de empresário. Eu acho que o fato de eu me tornar um empreendedor foi uma necessidade. Qual foi a necessidade? Nós tínhamos muitos exames ruins, como a gente ainda tem. A gente tinha muito trabalho envolvido, ou muitas horas perdidas do ponto de vista de se fazerem exames referentes às áreas que eu atuo, ruins. Então, era muito frequente um paciente vir ao consultório, trazer uma pilha de exames. Você imagina aquele custo, vamos agora falar em termos reais de número. Você imagina aquele custo e eu não consegui fechar realmente um diagnóstico adequado. Objetivamente eu não tinha nada na mão e eu ainda tinha que remunerá-la a mais ou colocar um custo a mais para fazer um exame adequado. Foi a hora que a gente começou a entender que isso não era possível dentro de um setor de saúde, por mais rico que possa ser, ele é finito, o dinheiro acaba. Então, a virada começa quando a gente começa a buscar qualidade. Então, exemplo, você faz um bom exame a um custo X, é melhor do que aqueles 10 que ela me trouxe, a um custo extremamente maior do que aquilo. Em termos de número, eu teria hoje 98% de um preditivo positivo. O que é isso? Eu tenho 2% de falha nesse exame, contra uma rotina habitual de 16% a 18% de falha. Então eu já trago o meu resultado para uma falha muito pequena, onde eu coloco outras situações que me trazem possibilidades de resultados adequados e eu entrego muito provavelmente algo próximo deste tipo de resultado. E hoje, quais são os serviços que vocês oferecem para o mercado? Os serviços são pequenos processos laboratoriais, onde eu tenho as pessoas que fazem isso para nós, onde eu tenho as pessoas que são as donas do serviço, né? Mas que me trazem, obviamente, os meus resultados em ultrassonografias de altíssimo valor, extremamente avançadas, laboratório que me traz esse resultado adequado, e o material humano que cerca isto tudo, onde aquilo que eu vou obter está de acordo com os padrões internacionais. Então é impossível você imaginar hoje uma coleta de sangue em que em pouco tempo esse sangue não seja processado. E as grandes bancadas de laboratório costumam trazer uma dificuldade em alguns resultados pelo grande volume que você tem de acesso ou de serviço. Então, a gente começa a ter resultados mais próximos da realidade, material humano que está realizando estas avaliações diagnósticas muito especializadas e, obviamente, o que eu acabo tendo, uma cirurgia muito mais segura. E hoje, quem procura as suas soluções, qual o motivo principal? Por que eles vêm até você hoje? Porque a gente passa a ser a terceira ou quarta opinião. Então eu não recebo as pessoas da primeira opinião, eu as recebo depois de 3, 4 opiniões, eu acabo sendo procurado. E a minha entrega de resultados, a minha entrega de diagnóstico tem que ser precisa. Quais são os principais desafios? E principalmente quem está começando um negócio na área de saúde? É entender que formação ele tem que ter. Ele hoje tem que ter uma formação absolutamente clara e excepcional. A formação deste profissional tem que ser ótima. Segundo, nós não tínhamos formação administrativa, nem de gestão. Então, o meu primeiro desafio no passado seria: vou me tornar um gestor também do meu negócio. Porque nós todos não temos essa cabeça como médico, como medicina. O médico não é um gestor. Ele é um médico e para você ter uma ideia, eu vou contar uma curiosidade para você. Como é que o médico estipulava o valor da sua consulta? Ele simplesmente se estabelecia num determinado bairro e pedia para a secretária perguntar quanto era a consulta do vizinho.
para que ele soubesse quanto ele teria que cobrar dele. Certo. E hoje a gente sabe exatamente que isso não existe, é impossível acontecer isso. Então, ele teria que ter uma formação técnica, médica, uma formação de gestão, não grande, mas ele tem que ter noções de gestão. E ele tem que ter um tempo semanal, de um dia, pelo menos uma tarde, para ele pensar sobre os seus negócios. 30 anos depois, o que valeu muito a pena para você como empreendedor? 30 anos depois, valeu a pena falar a verdade. Eu acho que isso em qualquer situação, valeu a pena falar a verdade em todos os momentos e saber suas limitações. Porque quando você sabe as suas limitações, você automaticamente vai colocar aquelas outras situações ou aquelas pessoas que possam te auxiliar para te recolocar em algumas coisas que você intuitivamente muitas vezes acredita que seja correto. Quando eu digo falar a verdade, é simplesmente dizer o que eu consigo, o que eu não consigo, o que eu sei e o que eu não sei. Isso para mim é o grande detalhe do que eu quero fazer na minha vida. Eu ainda me sinto como se eu tivesse há 30 anos atrás. Então a gente quer agradecer muito as dicas, né? E a gente espera que vocês curtam muito aí esse bate-papo e que a gente consiga ter ajudado vocês aí, os empreendedores que estão olhando um pouco essa área de saúde, quanto é importante todos esses conceitos, tá bom? Empreendedores, vamos para a próxima. Isso aí, obrigado.